Você, lá na Câmara, incomodou as pessoas? Incomodou os vereadores? Eu acho que incomodei muito. Mais do que eu imaginava. Como que você sentiu isso? Como que você sentia isso? Eu senti isso depois das eleições para deputado estadual. Porque quando eu voltei da reeleição para deputada Bem estadual, votada? bem votada, e ficando como primeira suplente numa chapa pesada, que foi a chapa do PT, Aí você que o pessoal assustou. aí eu acho que teve um susto ali, entendeu? E aí os interesses começaram a fazer cálculos, né? Então, assim, há um movimento para abortar a liderança da vereadora Edna Sampaio, né? Porque o espaço que a vereadora Edna Sampaio ocupa é um espaço que tomou de assalto os profissionais da política, que já está há muito tempo, né? E houve um estranhamento em relação a isso. Porque muitas pessoas pensam assim, mas é porque a Edna não se dava bem com os vereadores. Não, eu me dou super bem com os vereadores. Um ou outro que eu não tinha aproximação, o pessoal, os mais extremistas, mas no geral eu sempre tive uma boa relação. Então, não tem nada a ver com questão pessoal, tem a ver com interesse político eleitoral. Então agora, por exemplo, eles me caçaram ano passado, num processo absurdo, juridicamente falando, foi anulado pela justiça. Caçaram de novo. E caçaram, abriram outro processo novamente agora em 2024, sendo que o de 2023 ainda está na segunda instância para finalizar. Porque tem que ter a revisão da segunda Eles recorreram, instância. né? E eles recorreram, depois retiraram O recurso que eles tinham feito, para abrir uma outra comissão processante mais absurda ainda, entendeu? Tá, vamos aos fatos. Eu estava lá em Cáceres, na minha faculdade, aí eu não sei se alguém me mandou essa notícia, eu fui ver, todo mundo, o RD News que publicou primeiro, né? Uhum. RD News. Sim. Era um print de uma conversa de William com a sua ex-chefe de gabinete. Sim. Como é o nome dela? Laura. Laura. Aí o William falava assim, bom dia, Laura, você já depositou o dinheiro da VI? Algo assim, não era a conversa? Na conta da Na VI. conta da Edna? Conta do mandato. Conta do mandato. Certo. E você estava onde essa hora? Você estava onde nessa hora que estourou o RD News? Olha, eu estava aqui em casa, cedo o Bob, que é o presidente do PT, mandou uma mensagem para mim. Antes de estourar? Não, já tinha publicado, porque tinha publicado. a matéria saiu, acho que publicaram umas 5 horas da manhã. Aí então eu acordei cedo, Era de manhã, o Bob mandou uma mensagem para mim, o presidente do PT do Cuiabá, mandou uma mensagem para mim. O link, aham. Falou, Edna, você já viu o que está acontecendo? Aí que eu fui ver o que estava acontecendo. E aí, assim, no início, eu achei que era, esse negócio não vai dar em nada, mas que absurdo que é esse, entendeu? Depois eu vi o tamanho da fumaça que fizeram. Eu falei, meu Deus do céu. Repórter ligando. Aí eu falei assim, cara, eles estão querendo me destruir. Porque eu sou uma vereadora, uma política, Thomas, você sabe disso, você me conhece há muitos anos, que a única coisa que eu tenho para conseguir meus votos é a minha credibilidade. Não tem dinheiro. Eu comprei um apartamento financiado, eu pago caro todo mês por ele, entendeu? Uhum. Então eu sou uma servidora pública que recebo meu salário mantém meu padrão de vida, não é um salário que eu possa... Eu não sou rica, né? Então, eu achei que era uma coisa boba, porque ali esse dia você foi pra Câmara? Fui, normal, fiz tudo normal. Aí chegou lá, os jornalistas foram tudo. Não, aí começou aquela coisa assim, aquela escalada de violência que eu nunca vi na minha vida. Nunca vi. Aí você deu uma entrevista lá no saguão, eu lembro. Não, aí as pessoas começaram a querer minha entrevista, querer que eu falasse. Eu no começo comecei a falar, e quanto mais eu falava, mais distorcia o que eu falava, mais virava, entendeu? Tá, vamos aos fatos da polêmica. Aqui em Cuiabá, o vereador recebe o salário e verba indenizatória. Sim. E o chefe de gabinete recebe os dois. Sim. Salário e verba indenizatória. Eu lembro que eu estava assistindo o depoimento do seu marido lá na comissão, aí leu uma parte lá. Eu acho que a diferença é a seguinte: a senhora entende que a verba indenizatória do chefe de gabinete é pro mandato. É pro mandato. Você entende isso? E do jeito que os outros vereadores entendem, essa verba é só pro chefe. É mais ou menos essa a diferença? Sim, eles... Olha que coisa mais absurda. A verba indenizatória está escrito na lei que é pro mandato. Não é que eu acho que é pro mandato. É pro mandato. Não é uma verba pessoal para chefe de gabinete pagar todas as suas despesas, para vereadora pagar todas as suas despesas. Entendeu? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, a chefe anterior falou assim, Edna, eu não quero receber na minha conta pessoal. Vamos abrir uma conta juntas para a gente poder administrar. Vou te pedir um favor, pega o seu microfone e põe pra cá um pouquinho, pra lá de cá. Só pra mim ver se ele tá... É isso.
Isso, para não ficar assim, perfeito. Vamos lá. Então, o dinheiro da verba indenizatória da chefe de gabinete cai numa conta. Caiu na conta da chefe. Da chefe. Esse dinheiro a senhora entende, pela legislação que você está falando, que é do mandato. É do mandato. Esse dinheiro é para quê? É para cobrir despesas com locomoção, é para Sua? despesa não, da chefe de gabinete, para ela poder desenvolver os trabalhos dela. Qual que é o trabalho dela? Coordenar a equipe. A equipe do mandato para fazer os trabalhos Mas da ela equipe. fica mais no gabinete, né? Ela fica no gabinete. Então, você imagina... O dinheiro dela é para ela andar de carro, para ela comer, também para comer, por exemplo? Ela pode comer, mas no nosso mandato, qual que é a nossa orientação? A minha orientação... Porque cada um faz de um jeito, claro. Qual que é a minha orientação? Que foi a que a gente construiu coletivamente ali, com a chefe de gabinete, inclusive. Que nós iríamos destinar para as atividades exclusivamente do mandato. Por exemplo, se eu estou aqui na minha casa, nesta hora, e saio daqui para comer fora, eu não vou pagar com VI. Sim, porque... Porque eu não estou em atividade. Eu não estou saindo da atividade, eu estou saindo da minha casa. Para ela sair lá na Câmara, em frente do restaurante, almoçar, não também. Pode, se ela necessitar de almoçar, se ela necessitar pagar o transporte dela para o trabalho dela, pode. Não, sim, mas ela trabalhava o dia inteiro lá na Câmara. Tô falando uma coisa certa. Ela entrava de manhã e saía à tarde. Sim. Então ela sempre comia ali. Sim, ela poderia... Porque, para você ter uma ideia, hoje, como funciona? Ela pediu sua autorização? Edna, vou almoçar com o cartão ou nada? Sim, não, tem que fazer isso para poder saber o que está acontecendo, porque todas as despesas do mandato, quando faz o relatório, é a vereadora que assina o relatório. Aí você presta conta lá na Câmara. Não presta conta na Câmara das atividades da... Individuais, almoço em tal restaurante. Não. Presta do relatório de atividades. Olha, fui em reunião não sei o quê, fui no bar não sei o quê. Fui em tal lugar, fui na Casa Civil. Só isso. Fui no governo, falar com o governador. Tal. Não está dizendo lá que todas as despesas da chefe de gabinete, despesas pessoais, não está escrito isso na lei. Entendi. Está escrito as atividades do mandato, as necessárias para desempenhar a atividade dela enquanto vereador. E por que você fez desse jeito diferente de todo mundo? Eu não sei se é diferente, porque eu não sei como que os outros fazem. Você sabe? Não. Então. Mas já que caçaram a senhora, deve ser diferente. Então eu queria saber como que eles fazem. Tá. No primeiro dia, você tomou posse hoje no mandato. Aí, quem que foi sua primeira chefe? Alice. Alice, essa ficou quanto tempo? Alice ficou 1 ano e pouco. Certo, 1 ano e pouco. Nesse primeiro mês, vocês já fizeram assim? Não. No começo, no primeiro... No começo, era cada um recebia na sua conta. Aí o que aconteceu? Ficava muito misturada a conta pessoal com a conta do mandato. A conta pessoal dela? Dela. Ela não queria isso. Aí vocês criaram uma conta? Aí ela sugeriu criar e eu falei que eu também achava que era importante criar sim, para dar mais transparência, para a gente poder ter os valores ali. Aí lá caiu o dinheiro da VI dela e a sua? Sim. Caía da nossa conta pessoal, caía na minha conta pessoal, caía na conta pessoal dela, e depois a gente depositava lá. As VIs. Isso, pra gente administrar isso. A gente já sabia. Aí tinha o dinheiro de carro também, do tempo do Juca, não tinha isso? Que tirou o carro? Tinha também. Então, todas as despesas do mandato, aquilo que a lei permitia gastar do recurso da chefe de gabinete, era gasto com isso. Tem coisas que só pode ser gasto com o VI da vereadora. Então, gastava com a VI da vereadora. Mas assim, essa Alice, primeiro. Então, ela usava o dinheiro, resumindo, para transporte e para comer. Transporte, para comer, para viabilizar a atividade da equipe nos bairros. Porque de onde que eu vou tirar dinheiro? Mas o que é viabilizar isso aí? Dá um exemplo. Por exemplo, precisa de combustível para as pessoas irem nas atividades que elas têm que fazer. Porque lá na lei está dizendo atividades nas comunidades, tudo isso é para financiar. A verba indenizatória é para isso. Gasolina, se a pessoa precisa se alimentar, se a pessoa precisa de qualquer coisa que viabilize o trabalho dela. Você vai fazer um banner, assim, um folheto, atividades, mandato, tal ano, exato. Tipo isso. Certo. Você mandava tudo para uma conta e se administrava o dinheiro lá. Era isso que você fazia. Na verdade, nem era praticamente... Porque, assim, para eu administrar, a pessoa tem que entender a complexidade de uma vereadora de uma capital. Que é muito diferente do interior, lógico. Que é muito diferente do interior. Então, nós temos, por exemplo, eu tenho 12 pessoas no meu mandato. 12 assessores? 12 assessores. Então, é bastante gente para administrar, certo? Não é 1 ou 2. Né? Não é 1 ou 2. Nós temos uma cidade gigantesca. E nosso mandato é um mandato único do PT na Câmara. Então, é muito demandado. É assim, eu começava as minhas atividades de manhã e eu via de manhã, varava à noite. Então, era muita coisa. Então, como que uma vereadora vai ser a vereadora, vai ser a gestora do gabinete e vai ser a administradora do recurso do gabinete? A chefe é justamente para isso, entendi. A chefe é para isso, entendeu? Certo. Aí estourou a bomba, aí você foi para a Câmara, trabalhou. Quando que você viu que a coisa foi tomando um corpo irreversível ali?
quando eles começaram a não criar condições legais dentro do processo para me ouvir. Os vereadores? Da comissão. Mas você foi ouvida na comissão, né? Fui ouvida de uma forma que estava errada. Por quê? Inclusive, o Juliette tinha dito para mim não ir na comissão, mas eu fiz questão Mas por de que foi? ir. Porque ele estava errado ali? Porque primeiro eu tinha que apresentar minha defesa e não foi apresentado. Apresentação final, entendeu? entendi. E eles me chamaram como se eu fosse mais uma pessoa para ser ouvida. E ao final de todas as oitivas. Eu só fui ouvida depois que todas as pessoas foram ouvidas. Entendeu? E isso está errado dentro do processo. Não poderia ser assim. Tá. Aí a chefe Alice... Aí eu vi que o negócio não era para esclarecer nada. A chefe Alice ficou quanto tempo? 1 ano e pouco, eu não sei exatamente depois foi o quem? tempo. Aí depois... Foi a Laura, né? A Laura entrou no lugar da Alice. Essa que foi a do print. A do print. Pra você ter uma ideia, a Laura ficou 4 meses no meu mandato. Mas você tem uma relação boa isso. com ela? Você tinha uma relação boa? Tinha uma relação boa com ela. Você não sabe por que ela fez isso? E eu não sei por que ela fez isso. Não sei se é porque ela... Eu imagino que ela se sentiu, talvez, preterida, né? Porque, de fato, eu não poderia manter uma pessoa que eu não tinha confiança política e nem técnica na E por pessoa. que você contratou ela? Porque eu achei que eu poderia ter isso. Porque eu apostei nisso. Mas você nem... E eu errei. Mas ela deu o depoimento dela, eu assisti. O jeito que ela falou lá no depoimento dela, ela parece que não entendia direito o que eram as coisas. De VI, né? Lembra que perguntaram, acho que a Michelle perguntou assim pra ela. Falou, mas, dona Laura, você sabia que essa VI era pra você gastar? Algo assim. Ela falou, não, eu só soube quando eu fui ser exonerada, fui lá no Aí o que aconteceu? Humanos. Os vereadores... A Laura, depois que ela recebeu o recurso... Ela é uma mulher muito simples? Ela é uma pessoa assim? Não, a Laura é uma advogada. Ah, ela é advogada, não É sabia. advogada, ela é formada. Entendi. Entendeu? Porque o jeito que ela falou parecia que foi uma pessoa com discussão. Então, ficou porque produziu uma imagem de uma mulher pobre, coitada, sendo violentada por uma mulher preta maldosa que conseguiu, por algum custo que ninguém sabe qual explicar, chegar onde chegou. Isso é racismo. É racismo puro. Tá, mas aí ela falava... E quando a Laura chegou, a Laura trabalhava com o quê antes de ser sua chefe? A Laura, na verdade, é o seguinte. A Laura era uma pessoa que é filiada ao PT, tinha sido candidata a vereadora no PT. Com você? Não, eu não... Antes? Antes, em 2016, ela foi candidata a vereadora. Várias pessoas do meu mandato, inclusive a Alice, que era minha chefe de gabinete, tinha apoiado a candidatura dela. Ela tinha sido bem votada. Então, ela era conhecida mais das pessoas que estavam no meu mandato. E aí ela é uma pessoa que começou a se aproximar da gente e tal. E eu comecei a conhecer melhor ela. E eu achei que ela era uma pessoa interessante. Mas ela não trabalhava no gabinete antes? Não, ela trabalha como funcionária técnica de merenda escolar, eu acho, na Secretaria de Educação do município. Um emprego bem simples, né? É um emprego simples, mas ela tem uma formação. Tem uma formação. Entendeu? Então, assim, você imagina, uma pessoa afiliada ao PT, que tinha sido candidata, tinha sido bem votada, mulher preta, servidora pública E não concursada. tinha uma pessoa do gabinete para ser o chefe? Uma pessoa mais próxima ali? Então, Thomas, eu tinha pessoas mais próximas do gabinete, por exemplo, tinha a Vera, que é uma pessoa que eu confio, Verinha, que é uma pessoa verinha. ex-vereadora. Mas eu sempre falei para a Vera e para todas as pessoas no gabinete que eu trago para mim um compromisso, que é o compromisso de trazer as pessoas que não têm oportunidade de trabalharem comigo. Então, assim, quando que uma pessoa preta assume posição como direção de um gabinete? Muito dificilmente, entendeu? Então, e eu queria trazer, e quero, e tenho feito isso, trazer as mulheres pretas para a política. Então, a Laura era uma pessoa que se enquadrava perfeitamente no perfil. E eu achei que podia apostar nela. Me enganei, errei. Mas aí ela trabalhou só 4 meses por quê? Porque nós vimos isso. Porque aí não foi só a Edna que viu isso. Aí Ela não estava sendo uma trabalhadora eficaz. ela não isso. conseguia, começou a criar muito conflito na equipe, ela não conseguia exercer a autoridade dela, ela começou a exercer de uma forma que não gerava coesão e nem cooperação na equipe, ao contrário. Ela não era boa de relação com as pessoas. Não tinha uma boa Ela não relação era com as boa, pessoas, interpessoal. exatamente. A Alice já tinha. Sim, a Alice tinha uma boa relação com a Porque equipe. o cara para ser chefe de gabinete, de deputado, de vereador, tem que ter um jogo de cintura muito grande. Tem muita fofoca, tem muito ciúme. Exato. E a outra coisa também é que, do ponto de vista técnico também, tinha muita fragilidade. Então, assim, muitas coisas iam e voltavam, entendeu? Para serem assim? corrigidas. Coisas oficiais da Câmara. Que Ofício, então, assim... E ela que fazia? Era uma situação que me colocava numa situação de muita fragilidade. Ela estava grávida?
Aí ela engravidou no primeiro mês que ela estava no gabinete, entendeu? E aí, assim, eu fiquei muito... foi um momento muito difícil para mim. Eu acho que você deu uma declaração sobre isso. Você disse assim, eu acho que eu vi uma declaração, você falou assim, eu estou aqui, você falou, por 4 anos. O meu negócio é temporário aqui. Exato. Então, como é temporário aqui por 4 anos, eu não posso esperar ela ter o filho e tudo mais para ela voltar. Não era algo nessa linha? Sim. E nós conversamos sobre isso. E era temporário, realmente. Eu chamei ela para conversar sobre isso, porque a gente sempre conversava quando não estava alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito transparente com a minha equipe, entendeu? Tá, ela engravidou, você falou o que pra ela? Falou mais ou menos isso que eu tô contando aqui? Não, a gravidez dela não tem nada a ver com a exoneração dela. Nada a ver. A gravidez dela foi celebrada por todo mundo na equipe. Tá. A equipe, quem conduz a equipe Mas essa são história mulheres. que eu acabei de contar, você não falou isso numa entrevista? Não, falei para ela que não tinha como lidar com aquela situação num tempo tão curto do mandato. Então, assim, o mandato não é como uma empresa pública. Mas a exoneração não foi por isso? Não. Isso também contribuiu, vamos dizer assim, ou não? Não, em absoluto. Eu sou mãe de 3 filhos, eu trabalhei minha gravidez inteira, estudei, nunca tive problema com gravidez. Neuza é mãe, que é a nossa chefe de gabinete agora. O problema do vereador é que é temporário, esse que é o problema. O problema do vereador é que ele precisa na chefia de gabinete alguém que ele confie e que tenha capacidade técnica de conduzir o gabinete, porque eu não vou estar lá para fazer. Vamos dizer assim, se a Alice tivesse engravidado, estaria bem até hoje, tudo. Sim, qualquer um que engravidasse e conseguisse tocar o trabalho, estava tudo bem. Só que tem uma dificuldade, lógico, que você está contando. Não tem... Thomas. Não, porque ela está grávida, lógico que é. Tem... Assim. Thomas, eu vou falar para você. Eu fiz uma graduação, eu trabalhei, até o último mês da minha gravidez, eu sempre trabalhei, a gravidez não tem nada a ver com o trabalho. Não mexe com psicológico? Não mexeu com você? Não, mexe com o psicológico, mas nada que impeça a mulher de exercer suas funções. Sim. A gravidez não é uma doença. Mas ela teria que ficar de maternidade 6 meses, né? Sim, mas não é por conta disso, porque quando ela fica de licença maternidade, você pode colocar outra pessoa no lugar, é direito dela, entendeu? Então, assim, não tem nenhuma relação à gravidez dela. Porque isso foi usado lá, mas isso foi usado lá. Tanto é que nunca foi. Você vê como que é a malandragem, a falta de caráter dessas pessoas. Eu não tive nenhum processo por conta da exoneração da Laura, porque não tem nenhuma ilegalidade nisso, ao contrário. Mas então, ela engravidou, vocês celebraram, tocou o barco. Tocou o barco. Mas no primeiro e segundo mês, você já viu que estava ruim o serviço dela? Vamos dizer assim? No primeiro mês eu achei que era uma questão dela adaptação, ela ia aprender e tal. No segundo mês também. Depois foi ficando uma situação muito grave na equipe. Aí depois você foi começar a reclamar pra você. As pessoas começaram a reclamar pra mim. Aí teve uma hora que a própria equipe me chamou pra uma reunião pra falar, não tem condições de mantê-la no cargo. Você vai ter que tomar uma atitude, senão não vamos conseguir tocar o trabalho do mandato. Nossa. E você tinha conversado com ela umas 2, 3 vezes antes? Sempre conversava, como eu converso com todo mundo no gabinete. Mas só vocês duas? Sim, eu sempre... E ela falava o quê? Que ia mudar? Não, é que assim, eu sempre dei a oportunidade de aprender. Não, vamos aprender, olha, tal coisa você faz assim, tal coisa... Sempre orientando. A Alice também ajudou nesse período, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu tenho que falar para uma pessoa que trabalha comigo, eu vou falar. Eu não vou ficar... Tá sincera. Eu sou muito sincera e você sabe disso. Aí ela falou várias vezes isso, aí você viu que aí não começou dava. a brigar com um, aí brigava com o outro, aí o outro reclamava, aí não conseguia cumprir as tarefas. Então, assim... Aí você chegou pra isso é uma com ela. coisa normal. Qualquer um de nós pode ficar nessa situação. Às vezes você não está bem num determinado momento da sua vida, você arruma um trabalho e esse trabalho não dá certo justamente por conta disso. Isso é muito normal, entendeu? Lógico que é. Então, agora eu não podia, porque eu tenho uma responsabilidade de mandato. Eu tenho o voto das pessoas, isso é parte da democracia, então eu não posso submeter o mandato. Não é uma empresa privada, né? Não é uma empresa privada. Eu tenho um mandato e ele vai acabar e eu preciso desenvolver. Dá o seu melhor, claro. Eu preciso dar o melhor, entendeu? Então foi isso que aconteceu, lamentavelmente. Pra você ter uma ideia, isso que aconteceu com a Laura, da gente conversar, dela sair da chefia, porque ela nunca foi mandada embora por mim. Ela foi convidada a permanecer na equipe e ela aceitou. Em outro cargo? Em outro cargo, e ela aceitou. Aí quem que foi pra chefia? Aí foi a Neuza. Que é atual? Que é atual. Certo. E aí, ela mudou para outro cargo? Ela no início aceitou, ela ficou de novembro, quando foi a nossa conversa, foi em novembro. Até? Essa situação estourou em março. Até março, a gente continuou conversando. Não, mas ela estava no outro cargo em março. Não, ela não ficou no outro cargo porque depois ela não quis. Por que ela não quis? Porque ela não podia acumular o cargo dela da prefeitura com o cargo que ela ocuparia no gabinete. Porque é incompatível. Porque seria incompatível. O chefe não. O chefe não. Então, o chefe também é incompatível, claro que é. Não é.
Ela veio liberada, cedida da prefeitura, e ela ganhava o DAS da chefia de gabinete. Então ela podia acumular os dois. Não, sim, mas ela não fazia os dois trabalhos. Não, ela estava no gabinete e ela recebia o salário dela, da carreira dela, e mais o DAS da chefia de gabinete. E mais a VI. E mais a VI, mas a VI não é claro. salário. Sim, sim. Não é para ela. É pro mandato. É pro mandato. Tá. E se ela fosse ser uma servidora normal, o que ia acontecer de diferente? O salário. Aí ela não poderia acumular o salário dela na carreira e mais o salário da Câmara, entendeu? Não ia ter o DAS a mais. É, porque não ia ter o DAS. Aí ela preferiu... Ia ser só o salário da Câmara. ou só o salário dela lá. Ah, tinha que escolher. Ela tinha que escolher. Aí ela preferiu não pegar o salário e continuar com... Porque ganhava menos, provavelmente. Ganhava menos. Não, ganhava menos na prefeitura, mas ela preferiu porque ela era concursada na prefeitura. O salário que eu ofereci para ela é maior do que o salário dela da prefeitura. Ah, é maior. Era maior. Só que ela não quis porque ela teria que pedir licença da prefeitura para poder receber. Eu não quis, mas... Eu não quis, mas aí ela ficou até março lá, no gabinete. Nesse outro cargo. Não, como ela não quis o cargo, mas ela continuou vinculada ao gabinete até março. Mas ela me pediu... Mas como que fica vinculado? Não estou entendendo. Porque ela estava cedida e eu tinha que devolver ela. E ela pediu que ela estava fazendo um procedimento lá de readequação dela. E aí eu tinha que apresentar... E ela pediu, então, para permanecer Sim. até ela fazer essa readequação. Sim, ela sai em novembro da chefia de gabinete. Da chefia de gabinete. E ela fica até março como assessora. É, porque ela era cedida. Sim, como assessora que ela Como, fica. Normal. Normal. Como uma pessoa que veio da prefeitura cedida para o meu mandato. Recebendo o salário pela prefeitura. Isso acontece. Isso é legal. Entendi. Isso, o William já ficou assim também no INCRA, quando ele ficou era assim. Entendi. Entendeu? Aí a bomba estourou. Você nunca mais conversou com ela? Ela me bloqueou depois que a bomba estourou. Eu tenho até tudo, hoje. de Eu fui tudo. no cartório, Thomas, para registrar toda a minha conversa com ela para poder mostrar, coisa que eu nunca pude fazer, para as pessoas que quisessem, para, inclusive na comissão, os diálogos que eu tive com ela para mostrar que não havia nenhum problema em relação à gravidez dela, que ela não foi demitida do cargo brigando comigo, eu brigando com ela, que ela foi assistida por mim e que o pagamento, a indenização dela corresponde ao tempo de gravidez dela e ele recebeu tudo certinho com a maior Você celeridade. não tem ideia por que ela fez isso? Então, eu acho que ela pensou exatamente isso que os vereadores falaram, que a VI é salário dela e ela tinha direito de gastar como ela quisesse, entendeu? Então, eu acho que ela foi instruída a ir atrás desses 20 mil que ela achava que era dela. Então, quando ela foi, eu acho que falaram para ela, olha, você tem direito, é seu, você vai receber, entendeu? Entendi. E Alguns aí- vereadores lá no interrogatório, não, lá na sessão, na audiência, falaram pra ela isso, né? Sim. Mas você não sabia que esse dinheiro era seu? Ela falou, não, eu só descobri no último dia, que fui lá na RH. Sim, tal. mas não descobriu, sabe por quê? Porque ela ligou lá e falou no RH, o pessoal do RH falou comigo, eu falei, e o que vocês falaram pra ela? Falou, não, esse dinheiro não é seu salário, não é seu, Mas, é mas, do mas assim, mandato. no seu julgamento, na sua audiência, não tem um procurador-geral da casa, algo assim? Tem. Esse procurador não deu um parecer sobre a VI? É o mesmo procurador que deu um parecer pela minha cassação e dizendo que estava tudo legal. Sim, mas ele não falou sobre a VI, como que a VI é? Não tem, Sim. você não fez uma... E ele respondeu o quê? Sim, mas Ele respondeu assim... que a VI é... Sim, ele respondeu inclusive na sessão Que a VI é o quê? Ele falou o que quê? a VI é um dinheiro para a manutenção do mandato conforme está estabelecido em lei. Ela está dizendo até em que situação que pode se utilizar a VI. Entendi. Então o que você fez estava tudo certo. Completamente certo. Completamente certo. O que eu fiz? Eu prestei conta dessa VI. O pecado que eu cometi foi esse. Entendeu? Agora eu pergunto, alguém sabe me dizer com o que é gasta a VI dos outros vereadores? Não sabe. Entendi. É para fazer as atividades do mandato. Do mandato. Atividades do mandato sob a responsabilidade da chefe de gabinete, que ela precisa dar conta daquilo. Entendeu? Ela vai precisar ir para o bairro, paga o Uber, ou vai com carro, Então você sempre paga fez o assim, você almoço. está em casa agora aqui, se você fosse vereadora. Você recebia salário e VI? Não. Não, nunca recebi salário dela. Você recebia dos seus concursos. É. Mas você se afastou dos dois, né? Assim que funciona. Você Sim. não pode acumular tudo, né? Eu poderia acumular numa situação em que houvesse compatibilidade É, horária. porque lá em Caxias tem vereador que é servidor público. Não tem nenhum Faz vereador os dois. que tenha feito opção que eu conheça. É. Você poderia até ser professora da Unemate? Não, eu poderia pedir licença sem ônus da Unemate, Não, mas você poderia ter os dois concursos e ser vereadora? Poderia, né? Ou não? se tivesse compatibilidade Tem. horária. Você ia pra casa de sexta, sábado. Entendi. E então, aí você tá aqui, por exemplo, se você fosse vereador ainda, você vai comer um lanche, você não paga pra VI. Se eu estiver... Fazendo uma reunião política, sim. Aí sim. Se não, você tá com só o seu marido, não. Não.
Então você tinha 2 cartões, isso que o pessoal perguntou muito. Você tinha 2 cartões, era isso? Nós temos até hoje. Hoje, por exemplo, com tudo esse rolo que deu, o que aconteceu? Toda essa confusão aqui. Nós continuamos tendo uma conta do mandato, que é minha e da Neuza. A Neuza entra na minha conta, ela pega extrato, se ela precisar executar dentro da lei do que pode executar com o dinheiro do mandato de vereadora, ela executa, entendeu? Tá. E ela tem a conta dela, que é a VI dela. Tá, mas nós vamos fazer uma pergunta aqui. Um vereador, não lembro qual deles, declarou o seguinte no dia da sua cassação, segundo agora. Falou, se você tivesse pedido desculpa, se você tivesse sido mais conciliadora, você não teria sido cassada. Não faltou isso um pouco em você? Você é conciliadora? Eu vou conciliar com o meu violentador? Não, Porque se for para fazer política sobre meu próprio corpo, não preciso estar na política. Como é seu próprio corpo? Eu não vou fazer uma política em que eu tenha que fazer acordo com o violentador. Eu chegava na Câmara e também fora dela, as pessoas ficavam dizendo que eu sou criminosa. Não, mas não todos. Não falei todos. Mas, sim. Mas eu falei as pessoas que falaram. E eu não vou citar aqui os nomes porque claro. são publicadas as matérias. Mas vamos lá, na Câmara são quantos vereadores? 25. 25. Quando o processo chegou lá, vou dar um exemplo. Você sabia que lá tinha uns 10 que já não gostavam de você, concorda? Você já sabia que tinha uns 8, 7? O pessoal que é contra. Que é contra. A política tem são isso. da extrema-direita. A política tem isso. Se for votar impeachment do Lula, a gente sabe que a Bíblia vai votar a favor. Concorda? Todo mundo sabe disso. Sim. Se fosse Rosa Neide, seria contra. Uhum. E se fosse um vereador, um deputado do Centrão, tem que se ver. Sim. Né? E você não conseguiria chegar nesses mais moderados e conversar? Não, porque a decisão não foi tomada ali dentro. A decisão de me cassar não é uma decisão dos vereadores que estavam ali em plenário exclusivamente, individualmente. Houve uma articulação que extrapola o espaço da Câmara para me cassar. E isso não tem a ver com o meu comportamento, com a minha arrogância, nada disso. Tem a ver com o interesse eleitoral, de me tirar do caminho. Mas todos queriam isso? Alguns queriam porque me atrapalhavam eles, uma mulher como eu, falando as coisas que eu falava ali. Outros quiseram me tirar porque era deliberação, sei lá de quem lá, que achava importante me tirar. Sim. Eu sou do PT, sou o único mandato do PT na Câmara Municipal. O PT tem uma candidatura competitiva nessa eleição aqui em Cuiabá. Mas tá feio, tá em terceiro, né? Não. O PT, alguém duvida que o Lúdio é um bom candidato? Que é um candidato competitivo? Claro, concordo. Né? Então, assim, o maior medo... Atingir o PT, então. O maior medo que a direita sempre teve aqui no estado de Mato Grosso, e eu vi isso muitas vezes desde Foi em 2012, quando o Lúdio quase derrotou o Mauro Mendes. Sempre foi o crescimento do PT. Sempre, gente. Não, mas você acha uma vereadora, vou perguntar isso, fácil de lidar? Politicamente? Não, acho que eu sou fácil, eu sou uma mulher inteligente, eu sou doutora, eu sou uma mulher que tem argumentos, eu não aceito machismo pra cima de mim, eu não aceito racista vir pra cima de mim, eu falo o que eu penso, eu não tô na... Mas eu não sou fácil. Mas você não se acha uma pessoa muito bélica às vezes? Que esse negócio estourou, aí no sábado eu lembro que você fez um discurso, você fez um ato, a Edna Sampaio resiste e tal, aí eu assisti seu discurso... Mas a Mazé também é considerada bélica lá. Muito bélica. Só não é considerado bélico os amansados. Eu não sou amansada. Não, mas aí eu vi lá na sua fala, você falou assim... Você fez um discurso muito bom, você é muito boa de falar. Você falou assim, você vê que eu não esqueci, não assisti esses dias, tô lembrando aqui. Você falou assim, mas quem suporta uma mulher negra, inteligente, doutora, né? Quem suporta... que eu não teria nenhum problema se eu estivesse numa favela, se eu estivesse numa posição desprivilegiada. Quem suporta uma mulher negra, né? Numa posição de poder, doutora, inteligente. Mas então você foi pro ataque ali já. Eu fui pro ataque porque eu estava sendo atacada. Mas em vez de você ir para esse ataque, você não poderia ter conciliado com os 5 vereadores e começar a construir um caminho? Um caminho de meio termo? É porque assim, sabe o que é, Douglas? Thomas. A gente está falando de lugares diferentes. Por quê? Se fosse você ou qualquer outra pessoa... Seria mais fácil. Seria mais fácil. Mas não somente porque é você, porque é a lógica da política. De consenso. Porque eu não sou consenso. De conciliar. Sim, eu não sou consenso. De ficar de boa. Eu não tenho com que conciliar, sabe por quê? Eu falo sempre aqui, eu não tenho com que conciliar, sabe por quê, gente? E é uma coisa que talvez vocês possam me entender.
Quando um homem branco entra para a política, a coisa mais fácil que tem é ele conciliar. Porque o poder todo é construído para ele. Tá certinho. Quando uma mulher... E um homem branco, que é a maioria na política, eles têm afinidade entre si. Então, tipo assim, eles saem para almoçar junto, eles saem para tomar cerveja, eles vão jogar futebol, eles conversam sobre as mulheres, eles conversam sobre a vida deles, sobre as aventuras deles. Os homens têm um mundo que é um mundo diferente das mulheres. Você nunca saiu com a Michelle para conversar? Eu não tenho afinidade, com a Michelle eu não tenho afinidade nenhuma, né? Politicamente falando. E com a Maísa? E com a Maísa, que eu achei que eu teria, eu também não consegui estabelecer essa conexão. Você nunca almoçou com elas, nada? Não. Eles nunca vieram aqui na sua casa? Não, nunca. Nenhum vereador veio aqui? Não, eu tenho amizade com vários vereadores, com quem eu conversava, com quem eu trocava. Mas depois do escândalo, não? Depois também. E mesmo assim votaram contra? Depois também, isso eu tô falando. Então, o que eu tô querendo dizer é que quando uma mulher preta entra para a política e ela quer exercer sua autonomia, enquanto mulher, enquanto pessoa que tem ideias próprias, isso choca as pessoas que estão ao redor, porque eu não posso ter uma ideia boa de uma política que está sendo feita uma política tão ruim que está sendo feita. Então, para mim, me choca a política do jeito que ela é praticada. Então, eu sou um dissenso mesmo, eu sou uma pessoa que não concordo com isso, eu sou uma pessoa que estou na política e é importante que eu esteja até para mostrar, olha, essa política não pode ser isso. Agora, se eu quisesse me manter na política a qualquer custo, se para mim fosse mais importante eu permanecer na política e permanecer com o meu mandato do que exercer meu mandato para o que ele veio para ser, eu teria feito acordo ali. Mas por que o Barranco e Lula ajudaram você? Tentaram conversar com alguém, com outro? Não, eu conversei com eles para que eles pudessem entrar nesta empreitada, né? Mas infelizmente isso não... Mas eles tentaram ajudar, mas isso aqui não foi suficiente. Sim, não foi suficiente. Por quê? Porque existiam outros interesses ali. Porque quantos políticos você conhece que são polêmicos? Muitos. Muitos. E Você, Abílio, sim, mas... Catani... E Catani teve toda a polêmica das vacas lá que ele falou. E o que aconteceu com Catani? Uma advertência, eu acho, né? Não sei. Não aconteceu nada com ele. Wilson Santos é um político que se consolidou enquanto um político polêmico também. Uhum. Tanto é que aqui em Cuiabá ele era chamado de galinho, porque ele gostava de brigar. E ele é uma pessoa que tem posição até hoje. O que ele pensa, o que ele acha. Vai embora. E ele vai embora, ele se coloca. Ele foi caçado por isso? As pessoas odiaram ele por isso? As pessoas rechaçaram ele por isso? Não. Mas ele é conciliador. Ele é um... Sim, mas na hora que ele pega uma pauta ele que vai embora, ele não. vai embora. Sim. Exatamente, essa é a minha posição. Agora, dizer assim, mas você não buscou conciliação com ninguém? Não, não se trata disso. Se trata de um lado, uma mulher que incomoda e de outro lado, uma corporação de homens. Mas você não se acha um pouco extremista? Não, nem um pouco. Nem um pouco extremista eu sou. Quantas vezes eu votei em pautas favoráveis, com a maioria? Não tem nenhum... Se você tivesse agido mais tranquilamente, você não teria salvado o seu mandato? Não teria. Eu até achei isso, Thomas. No começo, eu achei isso, entendeu? Inclusive, alguns homens diziam assim pra mim, não fala nada, fica quieta, não fala. Mas enquanto eu não falava, me segurava para não falar, alguns deles iam lá na imprensa para falar que eu era criminosa. Mas os que não gostam, os anti mesmo. Sim, mas a imprensa, muitas pessoas da imprensa passaram a também fazer esse jogo de me desqualificar. Então aí foi uma campanha visceral de desqualificação da minha pessoa, porque a única arma que eu tenho na política é a minha palavra. É a minha credibilidade pessoal. Então você acha que a imprensa também foi machista com você? Lógico. Basta pegar. Agora mesmo uma menina da UFMT se graduou e teve como um dos temas da pesquisa dela, um dos temas, não, o tema da pesquisa dela, as publicações da RD News sobre mim. Entendi, quero ler essa biografia. Eu dei entrevista para umas 6 pessoas que faziam pesquisa sobre violência política de gênero, de universidades diferentes, inclusive do exterior, por conta da situação minha, o que aconteceu aqui. Tá, então você acha que foi um julgamento político? Totalmente, um julgamento político sem base legal. Entendi. Porque julgamento político é óbvio, a gente está na política para fazer julgamento político, mas foi um julgamento político que desrespeitou completamente a base legal. Acho que esse assunto está bem esclarecido. Antes da gente ir para o nosso bate-bola, eu quero falar com você sobre 2 coisas. Você é uma mulher muito inteligente,